Glória a Deus. Eu não sei para você, mas para mim está muito bom. Amém? Então continue atento, porque o Senhor ainda há de completar o que Ele começou nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 12. Confesso para você que o capítulo 12 de Romanos sempre me atrai muito. E a gente sempre consegue extrair alguma coisa daqui. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. O pastor Ângelo falou algo aqui, que desde 1990, que Deus deu para ele esse dom. Ele até falou conosco na sala amarela, quando nós estávamos orando pelo culto, ele até falou isso, que Deus deu esse dom para ele. Graças a Deus por isso. E por que eu vou falar isso que eu vou falar para você? Porque eu quero testemunhar disso, né? Nada melhor do que alguém que possa ter provado disso em 93. Certo, meu amor? 93, né? 93. Nós casamos. E aí, nesse dia, nesse período de casamento, o pastor Ângelo era até hoje, né? O meu discipulador, quem cuidava de mim. E eu lembro que no dia do casamento, a gente casou, e quando e ele o tempo todo junto conosco. Porque às vezes a gente acha que semear é só dar alguma coisa material, mas não é não. Não é não. Uma atenção a alguém é uma semeadura. Amém? Quando você para ouvir alguém, você está semeando o teu tempo de ouvir alguém. Às vezes você não precisa nem de falar nada, você só vai ouvir. Independente disso que eu vou falar material, muita atenção nos foi dada, principalmente a mim, que sugava bastante dele. O pastor Ângelo ainda não era pastor, ele era, durante um tempo nem diácono ele era, mas ele amava a Deus e fazia como ele faz hoje, com os títulos, né? E eu lembro que no dia do casamento, nós casamos, quando foi mais ou menos umas 9 horas da noite, o pastor Ângelo chamou a gente, eu e minha esposa, colocou a gente dentro do carro dele, pegou todos os presentes que nós tínhamos ganhado, colocou na mala do carro dele, nos levou para a nossa casa onde íamos morar. Ali nós deixamos todos os presentes, ficamos ali, ele igualzinho é hoje, tá? Não mudou nada, do mesmo jeito. E vamos embora, e lá, e tal, não sei o quê, e falando, faz isso, faz aquilo, e a gente guardando tudo, e vamos embora, guarda tudo, agora vem comigo. Então, nós éramos os noivos. E ele falou, agora vem comigo. Eu falei, tá bom, vamos para onde? Vem comigo, entra no meu carro. E eu estava lá em Realengo, que era onde eu morava. E quando a gente estava menos, assim dentro do carro, assim, para onde vamos? Fomos para lá na Zona Sul. Lá de Realengo, já estávamos lá na Zona Sul. E lá na Zona Sul, ele levou a gente para uma churrascaria. A gente comeu, né, jantamos naquela churrascaria, porque a festa não foi suficiente. A festa foi festa de gente humilde, uma festa simples. Um dia desse estava falando para minha filha, né, falando lá com eles, olha, eu não tenho muita referência de festa para falar para vocês, muitos detalhes, porque a nossa foi assim, saiu do templo, do lado de fora tinha um hall na igreja, aí nós fizemos uma festa ali. Eu lembro que Guaraná tinha, um bolo tinha, mas assim, mais do que isso, docinho, tudo enfeitado, tinha não. E quando deu 8 horas da noite, começou a chegar gente e passar no meio da festa para ir para o culto. Passando no meio da festa para ir para o clube bíblico. Então, eu não tenho muita referência de festa, de casamento, salão, não sei o que, coisa linda, aquela coisa toda. Bem, e aí, nesse dia, fomos para a churrascaria. Comemos pra caramba, né, numa churrascaria, rodízio, comemos. Quando acabou ali, ele nos levou para um hotel. E eu não sabia nem onde era o hotel. Mas um dia desse, eu passando aqui, pertinho, o hotel era ali.
e nós descobrimos aonde era. Depois de alguns anos eu falei, caramba, foi aqui. E aí ficamos ali no hotel, e no dia seguinte, pela manhã, quem vai tomar café conosco? Pastor Ângelo foi tomar café conosco. Por isso que eu digo, a semeadura é completa. Ela é completa. E aí ele tomou café conosco. Aí nós pegamos ali, saímos, e queridos, na hora de nós viajarmos, nós íamos para Guarapari, mas nós íamos pegar um ônibus na rodoviária, Novo Rio, para ir para Guarapari. E aí o pastor Ângelo pegou o mapa e começou a me ensinar o caminho para ir para Guarapari, mas eu ia de ônibus. Eu falei para ele, pastor, aliás, não era pastor ainda, né? Ângelo, eu não preciso desse mapa, eu vou no ônibus. Ele falou, não, você não vai de ônibus, você vai de carro. Eu já dirigia e tudo mais, eu já tinha tido carro, nessa época a gente estava sem carro, e aí ele foi e tinha comprado um carro naquela semana, para eu poder viajar com a minha esposa. Nós fomos viajar, voltamos, entregamos o carro, e uma semana depois, 2, ele vendeu o carro. Entendeu? O carro foi só para a gente viajar. Então eu estou falando de algo que eu sou testemunha. Ok? Porque você vê tantos anos, né? 90, isso foi em 93. Ok? Semear é algo fantástico. Lembre-se, nem sempre vamos semear um carro, um jantar. Podemos semear um abraço, um sorriso. Tem alguém que às vezes está esperando um sorriso de você para poder dar um sorriso. Tem pessoas hoje que não têm conseguido dar um sorriso. E às vezes elas ficam esperando um sorriso da sua parte. Elas ficam esperando um abraço da sua parte. Porque elas já não conseguem mais fazer isso. E quando elas recebem, isso para elas é como dar para elas uma nova esperança de que ainda pode sorrir, de que ainda pode abraçar. Amém? Vamos falar um pouquinho então aqui em Romanos capítulo 12. Eu quero compartilhar com você, o tema dessa palavra é: o serviço que fazemos une a igreja. No sentido de unir, no sentido de ajuntar, né? De estarmos juntos, mas vai um pouco além, mas eu dei essa ênfase aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Nós temos um tempo aqui, e eu vou tentar ser bastante objetivo com relação à palavra. O capítulo 12 de Romanos, ele fala da justiça de Deus. Falei um dia desse aqui, não tem muito tempo, e dentro desse texto eu falei a partir do verso 9, não sei quem lembra, eu falei do amor fraternal. Vocês lembram disso? Tá. Então esse é um ponto forte dentro do capítulo 12 do livro de Romanos, da carta escrita aos Romanos pelo apóstolo Paulo. Uma outra coisa que Paulo desenvolve aqui aos Romanos é lá naquele versículo 1 e 2, que nós também, um dia desse, ouvimos uma pregação aqui, muito boa, que o pastor Ângelo ministrou para nós, no Espírito, falando sobre o verso 1 e o verso 2, que esse eu vou ler com você agora, tá? Que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí o verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Fazendo isso, vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu não sei quem estava aqui, mas não sei se você lembra, que você que estava, que quando o pastor Ângelo falou da questão de nós sermos transformados pela renovação da mente, ele falou de algo muito interessante, que eu confesso para você, que eu não me lembrava e não me lembro se eu ouvi alguma coisa antes, nesse contexto. Mas ele falou que o transformar aqui é você se arrepender. Você lembra disso? É você se arrepender. É você de fato ter o arrependimento genuíno dentro do teu coração. Porque se não há arrependimento, como você vai ser transformado? Se você não se arrepende daquilo que
não pode ser na sua vida daquilo que não deveria ser, como você vai ter a tua mente transformada? Então, o que Paulo está orientando é, se arrependa. A partir de um arrependimento, há uma mudança de vida, amém? Porque o arrependimento te leva para um novo modo de vida, um novo padrão de vida. O arrependimento fala para mim, eu não quero fazer isso, eu quero fazer o que é novo, o que é certo, o que é correto. Então Paulo também orienta a igreja sobre ter o seu coração, a sua mente transformada, a partir de um arrependimento, a partir de você não querer mais fazer aquilo que você sabia que não era bom. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, e a gente descobre que está errado, o que nós precisamos fazer é nos arrepender, amém? Para seguir de novo. Nunca pare, não desista, não pare, se arrependa. Não deixe que aquilo que gerou um peso no teu espírito, na tua alma, nas tuas emoções, paralise você. Fale para o seu irmão, se arrependa. Porque o arrependimento faz você rever, faz você voltar para aquilo que é o correto, para aquilo que é o certo. Amém, igreja? Mas tem uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui à igreja aos romanos. Ele fala a partir do verso 4 até o verso 8, e aonde nós vamos nos deter um pouco mais, sobre algo que certamente tinha algum problema, alguma dificuldade naquela igreja, e ele falou esse assunto, que nós vamos ler, usando um exemplo do corpo, usando literalmente um exemplo do corpo, no qual o corpo, o nosso corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função, ok? Amém? E é assim que de fato acontece. Nós somos um corpo, e nós precisamos nos organizar os nossos membros, porque cada um tem uma função, e cada um vai fazer uma coisa, conforme aquilo que cabe a cada membro. E aí Paulo também, ele dá uma instrução para essa igreja, falando desse detalhe importante, trazendo ordem, trazendo unidade sobre a igreja, organizando o corpo. Como nós estamos falando nesses dias de serviço, de servir, de saber como servir, de por que eu sirvo, eu não sei você, mas a gente precisa entender claramente como é essa coisa de servir. Por que nós servimos? Para quem que nós servimos? Qual é o objetivo de servir? Qual é o final disso? E a partir de que eu sirvo? Paulo, eu consigo olhar aqui e ver que nessa instrução que ele deu para esta igreja, algumas coisas certamente ficaram esclarecidas. Se pessoas ali estavam fora do seu lugar, fazendo coisas que não deveriam fazer, às vezes bem intencionadas, mas fora do seu lugar, certamente elas foram ajustando e se encaixando dentro daquilo que era o modelo correto. Então ele precisou instruir a essa igreja. E vamos tentar extrair daqui, para a nossa vida, para os dias de hoje, o que pode caber para nós, o que pode nos ajudar nos dias de hoje, esta orientação. Amém, igreja? Mas no verso 3, ele fala uma coisa aqui, antes da gente entrar no verso 4, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, 2 pontos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Então eu quero te lembrar uma coisa: Deus te concedeu uma medida de fé. Amém? Deus lhe concedeu uma medida de fé. Um dia desse, alguém me perguntou: pastor, como que eu descubro o meu talento, o meu dom, o que eu tenho que fazer na igreja? Eu falei, uma das coisas que você precisa fazer, uma delas, é estar.
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Na medida que eu ouço, eu vou descobrindo os meus valores, porque meu coração vai se enchendo de fé. Agora, quando você está longe, você não ouve, então você não tem como agregar esses valores dentro de você. E como fica a tua fé? Não fica. Então, uma das alternativas que nós temos para que a gente possa descobrir e fazer conforme a medida da fé, é estar. É o que você está fazendo hoje. Se você está aqui hoje, eu tenho a certeza de que você sairá daqui melhor. Você recebe isso? Você sairá daqui melhor. Porque o Deus que nós servimos, e nós ouvimos aqui dizer que o Senhor está neste lugar, é o Deus que pode ministrar na sua vida e fazer de você e de mim uma pessoa melhor. Consequentemente, à medida da minha fé aumentar. Então, antes de Paulo falar sobre o corpo, ele falou que nós devemos desenvolver isso na medida da nossa fé. E aí no verso 4, ele diz assim: assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e aí ele usa o exemplo de um corpo humano, literalmente. E ele fala: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, posso ouvir um amém, igreja? Nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Glória a Deus por isso, que nós não estamos separados. Temos diferentes dons, fale comigo, diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. De acordo com a graça que nos foi dada. Vou ler de novo o início do verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Com isso, ficou claro para aquela igreja, e fica claro para mim e para você, de que no meio de nós aqui, nós que estamos aqui, que somos, por causa de sermos membros do corpo de Cristo, formamos o corpo, amém? O qual Cristo é o cabeça. E você sabe que você, como um corpo, você tem vários membros. Glória a Deus por isso, porque quem tem todos os membros, que use com muita alegria e gratidão. Amém? Você que tem todos os membros no seu corpo, use com alegria e gratidão ao Senhor, por aquilo que Ele te deu. Não ignore nada, nem nada daquilo que Deus te deu. Eu quero desenvolver com você aqui, o quê? Primeira coisa aqui do verso 4 a 8, do 4 ao 8. O serviço que fazemos para Deus, eu escrevi isso aqui, estou lendo para você, precisa ser a resposta do dom que Ele me concedeu. Eu vou repetir. O serviço que fazemos para Deus precisa ser a resposta do dom que Ele me concedeu. Amém? Então aqui, no verso 6, diz assim: temos diferentes, o quê? Temos diferentes dons. Isso quer dizer que no nosso meio, nós temos diferentes dons. A partir do meu e do teu dom, nós podemos fazer algo, porque nos foi dada autoridade para fazer algo a partir daquilo que eu tenho, que é o dom. A minha pergunta para você é: quem te deu o dom? A minha segunda pergunta é: o que você tem feito com ele?
Pastor, eu nem sei qual é o meu dom. Bem, esse é um ponto que pode acontecer na sua vida. Você não saber ainda qual é o seu dom. Por que você não sabe qual é o seu dom? Eu vou te dar uma dica. Pessoas que perderam a sua identidade, não sabem o seu valor, consequentemente não sabem o seu dom. Pessoas que não sabem quem é, que não entendem para que veio, para o que foi chamado, não vai saber de fato o seu dom. Pelo contrário, foi roubado dele a identidade de quem ela é. Qual é a idade? Em que tempo? Em qual momento? Em todos da sua vida. Você sabe do que eu estou falando. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu perco a minha identidade, quando eu perco meus valores, vai tudo embora, junto com tudo isso. Mas eu preciso entender uma coisa, o que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. Amém? E se foi Deus que me deu, eu tenho que lutar para não perder isso. E uma das coisas que você precisa lutar é saber quem você é. É identificar quem você é no meio desse corpo. Você tem valor. Você já ouviu isso alguma vez? Mas muitas vezes nós ouvimos isso e não sabemos o que fazer com isso. Porque alguém diz para mim, eu tenho valor, tá bom, mas a partir de onde? Lembra-se que Paulo estava organizando o corpo. E ele falou assim, olha, cada um de nós aqui, temos um dom. Cada um de nós que somos membros desse corpo, temos um dom. Que dom é esse? Um dom que Deus deu, uma qualidade. Eu até botei aqui, dom o que é? É uma qualidade natural, uma aptidão, um talento. Se você ainda não sabe qual é o teu, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor te mostre. Mas por que às vezes isso se perde? Se perde porque eu me perdi, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei para o que eu vim. Alguma vez você já escreveu numa folha de papel? Se não fez, eu até te dou essa dica a fazer. Escreva numa folha de papel o propósito da sua vida. Dentro do propósito da sua vida, você vai descobrir os valores da sua vida. Amém, igreja? Escreva mesmo, bote num papel, para que eu vim. Se você não conseguir colocar, peça ajuda, porque Deus te deu um dom e te chamou para fazer algo. Ele te colocou dentro de um corpo. Por quê? Porque Ele te ama. Porque você é importante para esse lugar onde Ele separou para nós, que é o corpo. Então, não menospreze aquilo que você é. Não diminua o que você é. E sabe o que é o mais importante de tudo? É que, além de você ter algo que Deus te deu, que é um dom, saiba de uma coisa, o teu dom, que é diferente do teu irmão, é tão importante quanto o dele. E aí, lembra da frase que eu li? Olha a frase que eu li. O serviço que fazemos para Deus, por que para Deus? Porque foi Ele que me deu. E como Ele me deu, eu faço para Ele. Quando cristão, eu entendo que o que eu faço é para Cristo. Por isso eu sou um cristão. Eu não sou um cristão só porque eu tenho esse nome para ser identificado diante de uma sociedade. Não, eu sou cristão porque o que eu faço é para Cristo. Porque se eu não faço para Cristo, eu sou outra coisa. Eu faço outra coisa. Pastor Ângelo hoje falou uma coisa que é muito séria. Até ali dentro da sala conosco, ele falou, muitas vezes você adquire dom, você descobre o teu dom, o teu talento, mas quando você descobre ele, e que você precisa desenvolver ele para Deus, você esquece que aquilo tem que voltar para Deus, e você começa a desenvolver aquilo para você mesmo, e você usa o homem para glorificar a você mesmo. E aí ele deu até o exemplo de cantoras, que descobriram seus dons, seus talentos, maravilhosos, diante do Senhor, e hoje tem usado para a sua própria glória. O meu e o seu não será assim. Amém, igreja? O meu e o seu vai glorificar ao Senhor. Mas a partir do dom e do talento que me foi dado, porque ele me foi dado, está escrito aqui, temos diferentes dons de acordo com a graça que me foi dada.
Foi colocado dentro de mim, de você, valores assim inexplicáveis, que precisam voltar para o Senhor. Quem te deu foi o Senhor. Você precisa usar esses dons e talentos para o Senhor. E aí, a frase diz o seguinte: o serviço que fazemos para Deus precisa ser a resposta. Precisa ser a resposta. Para quem? Para Deus, para uma sociedade que carece de Deus, para a unidade da igreja. Você lembra que eu falei que o serviço que fazemos une a igreja? Paulo estava falando para que eles pudessem estar unidos. O princípio aqui era para que eles pudessem estar unidos, que ninguém brigasse, que ninguém fizesse coisas erradas, que ninguém estivesse fora do lugar, mas que cada um usasse o seu dom, que o Senhor tinha dado, de forma equilibrada. E aí você lembra que a partir aqui do verso 7, eu acho, é isso, verso 7, ele começa a dizer, né, se o seu dom é servir, o que a pessoa tem que fazer? Sirva. Se seu dom é ensinar, faça o quê? Ensine. Não se preocupe com o outro que está servindo. E aí o servir aqui é algo específico, porque nós falamos de serviço, ministério, e é o dom que nos aponta para isso, porque você só vai fazer alguma coisa quando você descobre quem você é, os seus valores. Então servir é algo específico. Nós temos aqui nessa igreja uma equipe de diáconos e obreiros que nós nos orgulhamos deles, para a glória do Senhor, pelo serviço deles, pela forma como eles servem a vocês na recepção. Isso é um serviço específico ali. Mas queridos, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que traz unidade na igreja? Sabe por que o serviço une a igreja? Porque quando aquele que serve, aquele que tem o dom de servir, ele serve, ele não vai ficar com problema com aquele que tem o dom de ensinar e que ensina. Por isso que há unidade, por isso que Paulo traz essa palavra, para que haja unidade naquele corpo, porque as pessoas poderiam estar servindo e olhando para o outro, falando, eu queria estar ensinando. Não, se o seu dom é ensinar, ensine. Se é servir, sirva. Quer ver? Tem mais. Tem mais. Engraçado, aqui no verso 8, diz assim, se dá ânimo, assim faça. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem um dom de dar ânimo às pessoas? Que coisa, né? Como é que é isso? Será que eu preciso na igreja de alguém que anime os outros? Você acha que sim ou não? E você acha que isso é um dom específico? A Bíblia está dizendo que é. Que dentro do nosso corpo, do nosso meio, tem pessoas que animam as outras. Você acha que tem pessoas que desanimam as outras? Você acha que sim? Não precisa levantar a mão não, acha que sim? Mas nós não queremos isso. Nós queremos que seja desenvolvido nesse corpo o dom que já está em você, que você sirva com esse dom, que é o quê? Dar ânimo às pessoas. E você faça isso com muita alegria. Agora, a partir daqui, tem uma coisa interessante que eu queria destacar. Se é contribuir, como que deve ser feito? Generosamente. E generosamente, sabe como que é? É você não querer de volta. É você fazer porque você entende que você tem que fazer, porque aquilo é o teu dom. É você não fazer justificando o que está fazendo. É você fazer para quem não merece que seja feito. Aí, Paulo começa a dar algumas vamos dizer assim, algumas qualidades para aquilo que você está fazendo. Então, não só contribua, mas contribua de forma generosa, para não ter dúvida. A outra coisa é, se exercer liderança, que a exerça com... Porque ser líder não é fácil não, queridos. Ser líder é ser exemplo. Ser líder
é influenciar pessoas. Você imagina se eu for um líder negativo? Eu vou influenciar pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que eu devo fazer com zelo. O que é zelo? Zelo é acima da média. Zelo é qualidade. Zelo é eu ser inteiro. Zelo é não fazer pela metade. Zelo é eu me preocupar que o que eu sou, o que eu tenho, quem eu sou, o que eu faço, como eu penso, como eu ajo, vai se impactar na vida do outro. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: eu não estou nem aí porque o outro pensa de mim. Então eu quero te dizer uma coisa: se preocupe sim com o que o outro pensa de você. Jesus se preocupou com isso. Imagine se nós não vamos nos preocupar. Você não pode ficar preso no que o outro pensa de você, senão o outro vai dizer o que você é. Mas quando você liderar, lidere com zelo. E dentro do zelo envolve amor, envolve entrega, envolve cuidado, enfim, todas as qualidades que nós sabemos que pode atrair o outro e trazer o outro para que ele possa ser cuidado. Porque liderança é alguém que cuida de alguém, é alguém que dá destino para alguém, é alguém que faz alguém sonhar, é destravar alguém que está travado. Amém, queridos? E termina: se é mostrar misericórdia, que o faça com... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem que ter misericórdia de alguém, você não precisa estar triste não. Olha, eu tenho tanta misericórdia de você. Não, faça com alegria. Misericórdia é uma ajuda não merecida. Então eu olho para a pessoa e falo: ela não merece, mas então eu vou fazer com peso, eu vou fazer... Não, faça com alegria. Faça com alegria. O que eu quero chamar a sua atenção para isso aqui? O serviço que fazemos não salva ninguém, não vai salvar ninguém, mas edifica, une o corpo e leva pessoas a Cristo. Então o que você faz, o dom que você desenvolve através do serviço que você faz, vai apontar para as duas coisas maravilhosas: vai unir a mim e a você, e vai levar pessoas a serem salvas. Ok? Entenda uma coisa: quando eu saio para a rua para entregar cobertor, uma sopa a uma pessoa que necessita, eu preciso entender que ali eu estou desenvolvendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas presta atenção numa coisa: antes, esse movimento une você e eu no mesmo propósito. Esse movimento junta a igreja. A igreja é forte, o corpo é forte, amém? O corpo unido, junto, é forte. Não dá para eu andar para a direita e você para a esquerda. E quando juntos nós desenvolvemos os nossos dons e talentos e servimos ao Senhor com Ele, nós vamos com a igreja com toda a força que ela tem. E quando nós chegamos lá na rua, nós não entregamos somente um cobertor ou uma sopa para matar uma fome ou para cobrir de um frio. Nós levamos a salvação. Nós levamos uma palavra de salvação em Cristo Jesus. Eu quero te lembrar uma coisa: o talento não é teu, o dom não é teu, é do Senhor. Ele te deu. Desenvolva ele. Se você parou porque a tua história fez você parar de servir, de se dedicar ao Senhor, peça ao Senhor que cure o teu coração, que te libere dessa dor, porque tudo que você tem na sua vida de melhor é o dom que Deus te deu para servi-lo. Tudo que nós precisamos é desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós, os valores que nós temos. É isso que vai fazer a diferença. Se você quer ser diferente, sirva ao Senhor de todo o teu coração. Eu quero terminar com um texto que está em Marcos capítulo 9.
Marcos capítulo 9, que é todo exemplo que nós precisamos. Marcos capítulo 9. Já está ali? E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre o que era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse era o exemplo de Jesus. Essa precisa ser a referência que nós temos. Se alguém quer ser o primeiro, não, você não precisa ser o primeiro. Eu não preciso ser o primeiro. Nós precisamos estar juntos, servindo ao Senhor.